Então, meu querido amado irmão e irmã, você vê que o Senhor usou Jeremias para falar ali, no meio daquele povo, sobre os falsos profetas. Ele foi contra os falsos profetas, que queriam ensinar umas falsas idolatrias no meio do teu povo. Não é para ficar ali parado, olhando para qualquer um. Deus, Ele usa o meio dos seus. Mas os profetas que estavam ali naquele local, estavam profetizando mentiras, enganando aquele povo. Deus não estava nesse sustento deles. Deus não estava ali para poder fazer aquele povo ser enganado. Profetizar sonhos onde não tinha sonhos nenhum para aquele povo. Profetizar coisas aonde Deus não estava profetizando. Eu sonhei. Você só sonhou. Não é uma profetização. É um sonho que Deus está falando com você. Não está falando para você falar para o povo. Deus está no meio deles. Tá aqui, ó. Tanto os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Não era reta aos olhos de Deus. Não eram reta aos olhos do Deus vivo. Você vê, quando Deus quer usar um profeta, Ele já fala diretamente: assim diz o Senhor. Ele não vai falar que eu tive um sonho. Ele não vai falar para você que geralmente o que está acontecendo. Portanto, aqui, ó, o 15 está dizendo: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe dareis a comer a losna, e lhe farei beber águas de fel, porque os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. A contaminação. Profetas que faziam coisas erradas, estavam em adultérios, estavam vivendo como se estivessem em Sodoma e Gomorra. Deus não está querendo pessoas que estão em contaminação. É hora de reparar o altar. É hora de consertar o seu altar. É hora de parar de brincar com Deus. Deus não está brincando. Deus está querendo um compromisso sério diante do seu altar. Para de ficar falando coisas que Deus não está mandando você falar. Às vezes tem coisas que o Senhor está querendo falar com a noiva do Cordeiro e estão brincando em cima de púlpito. Deus não quer isso. Deus quer um compromisso sincero com a noiva do Cordeiro. E você que é servo, desperta, porque o Senhor tem algo ainda maior para te revelar, para você conversar com a sua noiva. Porque está aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidade e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Está falando coisas que vêm do seu coração para saciar o seu ego. Está falando coisas que Deus não está mandando falar para a sua noiva do Cordeiro. Desperta, varão. Desperta. Porque a noiva espera o noivo. E o noivo sem rúcula e sem mácula. Não é de qualquer jeito. Ele não está vivendo a vida do Sodoma e Gomorra. Não traga isso para o meio do arraial. Seja profeta verdadeiro. Seja profeta honesto.
Deus está querendo algo mais sério. Não quer algo para ficar brincando, não. Não se desviará, está no versículo 20, ó, não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração no fim do dia. Estenderei isso claramente. Quando fala dos falsos profetas, ali os profetas de Baal, não era fácil, porque o Senhor estava tratando. O Senhor usou Jeremias para falar. A verdade é que os profetas queriam falar do sonho, os profetas queriam falar daquilo que estava arraizado no seu coração. Deus não está nesse meio de sonhos para falar para o povo. Deus fala em meio de sonhos para despertar o profeta. Tá? Aqui, no versículo 25, está dizendo: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Tu sonhou o que, profeta? Tu sonhou o que? Você só sonhou. Mas você orou para você chegar no meio do povo e falar o que você sonhou. Você só sonhou. Mas você não consultou a Deus, não foi na Bíblia, não foi na palavra do Senhor, não perguntou para Deus se realmente aquilo poderia se tornar verdade ou não, enganando o povo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Tá vendo? Só são profetas do engano do seu coração, enganando o povo. Deus não está no meio disso. Vamos parar com isso. Para de brincar com a palavra do Senhor. Falsos profetas que se profetizam, Deus não está mais para brincadeira. Deus quer algo sério. A paz de Deus, meus queridos amados irmãos. Hoje o tema vai ser sobre os falsos profetas. Eu vim trazer mais uma novidade dessas porque a gente precisa entender direitinho. É um assunto muito polêmico na sociedade, no meio evangélico, que quase ninguém mais está abordando esses temas de falsos profetas. E Deus me tocou para eu falar. Não é fácil, é difícil para a gente estar falando sobre isso, mas o Senhor me deu essa direção para falar sobre isso. Eu vou começar lendo aqui no livro de Jeremias, tá? No capítulo 23, a partir do versículo 9, aonde o próprio Jeremias é contra os falsos profetas. Tá? É um momento que Deus vem trabalhar nesse momento aqui na nossa vida. Vamos estar lendo agora essa passagem a qual o Senhor nos concedeu. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho. Por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adultérios, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta.
porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucuras. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela, como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam o Senhor, disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento às suas palavras e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mudei os profetas todavia. Eles foram correndo, não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconde-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome. Por causa do Baal
o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em que está as minhas palavras, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, eles disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxe proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disse, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direi cada um ao seu companheiro, e a cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vos torceis as palavras de Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Mas por que dizeis, peso do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis estas expressões, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor, pois isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, a vós e a cidade, que a vós dei a vós e a vossos pais. Tirei da minha presença e porém sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não serão esquecidos. Quando Deus quer usar um profeta na terra, Ele não usa para mentiras. Ele usa para falar coisas sérias diante do Senhor. Deus trabalha pelo meio delas. Deus trabalha por vários meios de profetas. Deus tem usado muito profetas na terra para despertar aqueles que estão realmente querendo algo de verdade com Deus. Deus não brinca, Deus não fica dizendo, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Deus vai direto e reto no que Ele tem que falar. Tá? Em Mateus, no capítulo 7, Ele vai dizer a respeito do falso profeta, que está aqui, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm
até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você vê que aqui o São Mateus, ele deixa bem claro. O profeta, ele não pode viver de adivinhações. Um profeta, ele não pode viver de imaginações. O verdadeiro profeta, ele tem que viver de visões dos céus, do que Deus dá para ele. O verdadeiro profeta, ele não tem que ficar enganando o povo. Ele está dizendo bem claro: a árvore que der bons frutos, ela cria uma raiz. A árvore que dá bons frutos e quer plantar um fruto podre, nunca ficará de pé. E o Senhor falou mais: não pode uma árvore má dar bons frutos, e nem uma árvore boa dar maus frutos. O Senhor, ele aperfeiçoa tudo no seu momento certo. Nunca se pode dar maus frutos. A gente pesquisa, a gente fala, a gente profetiza. É bom profetizar, é bom ser profeta, mas não engana o povo de Deus, porque ninguém vive de engano. Ninguém vive de engano. Nada fica oculto aos olhos de Deus. O que o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está fazendo é de melhorar. Retira do meio de vós aqueles que não têm uma boa reputação. E o Senhor está fazendo isso. Mas quando o Senhor te chamar para ser um profeta do Senhor, não fique fora, não fique de fora, corra para dentro, mas ora. Se preciso for, se consagra, sobe ao monte, para que o Senhor venha trabalhar com você. Repare bem que aqui em Deuteronômio vai dizer, no versículo 20 ao 22, vai dizer assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em meu nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal profeta não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou com soberba, e falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Tá vendo como que a gente tem que estar se preparando para a gente falar com sabedoria? Profeta não tem que ser soberba. Profeta não fala com soberba, com arrogância.
profeta, ele fala com clareza: assim diz o Senhor. Então, nós não podemos parar no tempo e deixar a heresia tomar conta do arraial de Deus. Nós temos um recado. Seja quem for, temos que ter amor do Senhor, porque a taça da ira foi derramada sobre a terra. Mas Deus nos livra de toda malícia, de todo mal. Abandone a arrogância e comece a fazer o bem. Abandona a maldade e começa a praticar o amor. Porque Deus está olhando tudo. Deus vê tudo e o que está em oculto também o Senhor vê. Por isso, que todo momento que nós vamos ouvir um profeta de Deus falar, Deus vai usar ele dessa forma, falando: assim diz o Senhor. Ele não vai dizer: Deus me falou. Não, porque Deus me mostrou. Não, ele fala: assim diz o Senhor. E é assim que o Senhor fala. Você quer ver? Vamos lá ver no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 1, o que está falando o Senhor. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinho, sós de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Você vê que João deixou bem claro nessas cartas de João, bem claro, que nós já somos de Deus. Porque aquele que é falso profeta, ele nem ouve a palavra de Deus. Se repare bem, vamos entender melhor. O culto está rolando solto dentro da casa de Deus. Quando chega na hora da palavra, é um andarismo dentro da igreja, que você não para entender mais nada. Mas na hora que tem uma revelação, uma pulação, um reteté, todo mundo para ouvir, todo mundo para ver. Por isso que muitos são enganados no meio da casa do Senhor. Recado para você, pastor: repare o altar, conserte o altar, porque é do altar que o fogo tem que arder continuamente. Não pare de orar, não pare de meditar a palavra do Senhor, não pare de ensinar o povo de Deus, não pare de ensinar suas ovelhas, porque o Senhor está voltando. O Senhor vai te cobrar se você não estiver consertando e reparando o seu altar. Deus está no meio de vós. Por isso que nós temos não crer. Isso que o primeiro versículo das cartas de João
aqui de 1 João, está falando: amados, não creem em todo espírito, mas provai-se o espírito, são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Olha aí, no mundo. A palavra de Deus, João não está dizendo que se levantou na igreja, que se levantou no meio da casa de Deus, no meio do arraial de Deus. Não, se levantou no mundo. Então nós é que temos que tomar cuidado. O Senhor está nos despertando a cada dia mais. Desperta, igreja. Desperta, pastor. Desperta, missionário. Desperta, missionário. Desperta, obreiro. Desperta, você que é presbítero, diácono da casa do Senhor, ou trabalhador. Não deixa que isso venha acontecer no meio da arraial da casa de Deus. E principalmente aonde muitos estão precisando de uma cura, de uma libertação. E não de falar de sonhos, de carro, de herança. Mas Deus quer um concerto com a noiva dele. Seja revestido de poder e de unção de autoridade de Deus. Lembrando que o profeta fala: assim diz o Senhor. E não eu tive um sonho. E não eu sei o que. Se liberta e deixa Deus trabalhar na sua vida. Tá? Deus trabalha pelo meio do intermédio. Você está procurando entender que o anticristo, ele é comparado como qualquer um. Crente, não crente, cristão, não cristão, evangélico e não evangélico. Ele é comparado. É como se fosse no meio do arraial da casa de Deus. Eu vou falar para você. Lembra da parábola do joio e o trigo? Eles andam juntos o tempo todo. Não dá para definhar quem é quem. Aí você vai parar para analisar uma coisa entre o trigo e o joio. O joio, ele tem aquele aspecto que se bater um vento, ele vai embora. O trigo é diferente. O trigo, ele se curva todo até bater no chão. Passou o vento, ele volta de novo a ficar em pé. O joio não. O joio vai embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que está sendo falado direto dos púlpitos da casa de Deus. Aqui em Romanos, também eu vou falar mais uma vez para você entender. No capítulo 16, nos versículos 17 e 18, aqui em Romanos, você vai entender que Deus ainda está no meio do arraial do povo de Deus. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. As igrejas de Cristo vos saudai-vos. Olha, esse versículo chamou bastante atenção. Precisamos muito disso. Saudar os nossos irmãos com óculos santo, não com malícia. O tempo todo fica naquela: eu não gosto daquele irmão, esse irmão aí, né? A gente ouve muito essas picuinhas no meio da casa do Senhor. Sai disso, irmão. Olha seu irmão com óculos santo, visão de sabedoria. Esse irmão tem valor. Esse irmão é uma benção. Não, esse irmão aí valoriza todo mundo. Não, esse irmão aí chegou agora, mas esse irmão aí está caminhando conosco. É assim, abraça. Novo convertido dentro da casa do Senhor é muito importante. Os antigos também são importantes.
Não é porque um tem mais dinheiro é que eu vou abraçar aquele. Não é porque que aquele outro não tem dinheiro é que eu vou deixar ele de lado. Abraça todos. Porque aquele que não tem dinheiro, amanhã pode ter e vai te ajudar. E aquele que tem dinheiro, pode ser depois, pode ir embora e te abandonar. E ainda se deixar, pode sair falando mal de você. Então abraça todos com óculos santos e sabedoria. Esse versículo 16 me chamou muita atenção. Saudai-vos uns aos outros com óculos santos. As igrejas de Cristo vos saudam. Paulo aqui está dizendo óculos santo. Não é óculos com malícia pensando maldade na vida do seu irmão, não. E no 17 está dizendo assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Você vê que é para a gente desviar deles. Deles quem? Que promovem escândalo na casa de Deus. Que promove fazer da casa de Deus, vou dizer um português bem claro, porque eu gosto de esclarecer, deixar bem claras as coisas da casa de Deus. Fazer a casa de Deus de bordel. Fazer a casa de Deus de puteiro mesmo, sem bagunça, sem escandalamento. Mas a verdade é para ser dita. Faça da casa de Deus, irmão, um local santo, onde você entra para adorar, para onde você entra para cultuar, não para fazer lá de uma casa de swing, uma casa de festa. Isso não é coisa de Deus. Muda a postura. Paulo está dizendo bem claro: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste e agora desviado deles. Primeiro, fez um escândalo. Segundo, ainda fez promover dissensões. Por acaso Deus faz diferença na vida do pobre e do rico? Não. Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele trata todos por igual. Seja pobre, rico, negro. Não é um desabafo. É o que a palavra de Deus está nos ensinando a cada dia mais. Para você entender que os falsos profetas, ele anda no meio de nós. Que os falsos profetas, ele fala as coisas do que ainda não aconteceu, mas já está profetizando coisas que vai acontecer, seja de ruim, seja para o bem. Tá? Jesus está sempre nos ensinando a andar de cabeça erguida. Deus, ele não engana ninguém. Tá? Muito das vezes a gente não dá crédito aos de casa, mas a gente dá muito crédito por de fora. Às vezes a gente nem sabe como é que está a vida daquele homem. A gente nem sabe como é que está a vida daquela mulher. Mas o Senhor, que tem os olhos, que enxerga tudo, além da possibilidade, ele vai muito longe. Ele vai trabalhando aonde está, a cada um desses momentos. Entendeu? Entenda agora essa passagem aqui que eu vou dizer para você. Em Mateus capítulo 24, no versículo 11. Olha só o que o Senhor diz. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Enganarão muitos. Você vê como é que fica, né? O irmão prega bem. Eles falam assim, pregam bem, falam bem. Tudo isso. Mas tudo isso a gente precisamos saber. Quem são esses tipos de pessoas que a gente chama
para estar pregando, para a gente estar ouvindo. Porque fala loucamente da palavra do Senhor. Fala. É uma boa pessoa? É, de coração. Mas, infelizmente, tem pregador que prega o que não vive. Tem pregador que prega, nunca passou por aquela luta. Nunca sequer chegou a uma conduta como tem um pastor que já tem 50 anos de idade, que já passou por tudo no meio do Evangelho, e a gente não sabe, a gente não conhece. Ser profeta novo é bom. Ser profeta velho é melhor ainda. Porque o Senhor, Ele trabalha pelos seus méritos. Ele não trabalha por qualquer um. Você vê que aqui está dizendo, surgirão muitos falsos profetas. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Tem fama de que vive, mas no fundo, está morto há muito tempo. Está na hora de reparar o altar, está na hora de consertar o altar, está na hora de botar o fogo para arder sobre o altar. Chega de botar pessoas querendo ser o título e o centro da vontade de Deus, que não é. Não é. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor tem algo para a tua vida. Conserta o altar. Chega de brincar. Deus não está brincando mais. Então, você não pode deixar a casa de Deus ser bagunçada desse jeito. Vou promover porque é meu amigo, vou promover porque ele é direitinho, vou promover porque ele passou por várias lutas e agora está aí. Mas, meu filho, vou falar uma coisa para você. Está na hora de fazer uma reciclagem. Vamos fazer uma reciclagem na minha casa. Vamos fazer uma reciclagem na casa do Senhor. Porque Deus, Ele não está de brincadeira. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, é Deus de sempre. Mas na hora que Ele quer consertar a noiva do Cordeiro, Ele tem que consertar. Ele vem para consertar. E se tiver alguém brincando dentro da casa dele, Ele arranca. Ele arranca. Eu vou estar lendo aqui no livro, você vê que eu estou citando vários versículos bíblicos e capítulos para você entender que Deus não está de brincadeira. Falsos profetas eles surgem para poder enganar o seu povo. Mas Deus não deixa nenhum dos seus servos ser enganado. Tá? Você vê como que Deus está trabalhando. Ezequiel, capítulo 13, vai nos dizer assim, E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Eles são chamados de profetizadores. Olha a situação que Deus está falando. E dizem, os que só profetizam o que vê o seu coração. Mais uma vez você está vendo que tem coisas que os profetas só falam coisas do seu coração para saciar o seu ego. Vai na sua emoção. E Deus não gosta disso. Cuidado com os falsos profetas. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Olha, profeta que é profeta diz, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem
o seu próprio espírito e coisas que não viram. Falei sobre isso. Profetizar sobre aquilo que o Senhor te mandar, não o que você não está vendo. Tá? Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhações mentirosas, os que dizem, o Senhor disse. Quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos momentos nas nossas vidas que a gente sabe que Deus está agindo no meio da casa do Senhor, quando Deus fala assim: irmão, você ouviu a palavra hoje? Você entendeu o que o irmão pregou? Você sabia que eu não entendi nada? Entrou destruído dentro da casa de Deus, entrou fadigado de peso dentro da casa do Senhor, e de repentemente veio a palavra e você não entendeu nada, então você está igual ao falso profeta. Cuidado. Ouve a palavra do Senhor. Chega em casa, principalmente está no culto, anota o capítulo que foi lido. Quando chegar em casa, faz uma reflexão. Leia de novo aquele capítulo. Procure entender o que o Senhor falou naquele culto maravilhoso. Porque reteté é muito bom. Eu amo todas as igrejas. Porque todas têm a palavra do Senhor. Todas têm a Bíblia. Todas pregam a Bíblia de Deus. Mas cuidado para não ser levado por falsos profetas. Porque eu vou citar aqui, lembra das 10 virgens? 5 tinha azeite, 5 era prudente e 5 não tinha azeite e também não era prudente. Porque na hora que o Senhor veio, levou as 5 e as outras 5 ficaram. Por quê? Por falta de azeite, por falta de conhecimento, por falta de ver a vigilância na torre. Por falta de vigilância. E quando o Senhor fechou a porta, ficaram gritando: ai, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E o Senhor gritou: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. É nisso que nós temos que ficar ligados. Tá? Tá aqui, ó. Não subistes as brechas e nem reparastes as fendas da casa de Israel, para estar na peleja no dia do Senhor. Veem vaidade e adivinhações mentirosas o que dizem o Senhor. E disse: quando o Senhor os não enviou, e fazem que espere o cumprimento da palavra. Não vede visões de vaidade e não falais adivinhações mentirosas, quando dizeis: o Senhor diz, Senhor, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais de vaidades e vendes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Na congregação do meu povo não estarão nem nos registros da casa de Israel se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Falei de reparar o altar, falei de consertar a noiva do cordeiro,
E Ezequiel está falando. O profeta Ezequiel está falando. Tem mais. Visto que andam enganados, enganando o meu povo, dizendo paz e não havendo paz. E um edifica a parede de lodo e o outro a rebocam de cal não adubada. Falei sobre isso. Muitas das vezes, o Senhor, Ele não deixa os seus enganados. Ele não deixa nenhum dos seus ser enganado por ninguém. Deus é fiel. Deus é amoroso. Deus trabalha no silêncio. Mas quando Ele serve e quando Ele resolve abrir a boca, não tem ninguém que se segure. Deus é fiel. Está aqui no 11. Dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva e vos ou pedras grandes de saraiva caíres e um vento tempestuoso a fenda. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso, a fenda no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grande pedra de saraiva na minha indignação para o consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal, não adubadas, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Você vê que a gente vê que é vaso por fora, mas por dentro tá com rancor, tá com mágoa, tá ferida. E muitas das vezes a pessoa ferida, ela quer descontar na outra pessoa com raiva. É nisso que nós temos que tomar muito cuidado. Muitas das vezes, a gente não sabemos o que o Senhor está dizendo. A gente só vai saber quando a gente passa a orar e quando a gente passa a meditar na palavra do Senhor. Aqui, mais um pouquinho para a gente estar chegando lá. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que rebocam de cal não adubada, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que rebocaram. Os profetas de Israel, que profetizam de Jerusalém, e veem para elas visão de paz, e não havendo paz, diz o Senhor Jeová, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, e profetiza contra elas, e dizem, assim diz o Senhor, ai das que cozem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiro para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e guardarei viva as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não havia de morrer, e para guardar-te vivas as almas que não havia de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí, vou eu contra as vossas almofadas, com que vos ali caçais as almas como as aves, e as arrancareis de vossos braços,
e soltarei as almas que vos caçais como ave, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristeceste o coração do justo, com falsidade, não o havendo eu entristecido. E esforça-te as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não serei mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Está aí. É como eu falei. Cuida das almas. Cuida das almas. Abraçam todos. Continue abençoando a todos. Não existe porque tem mais dinheiro, porque aquele não tem, aquele é pretinho, aquele é branquinho, não importa qual a raça, a cor, tribo. Abrace todos. Falsos profetas, a gente vê em qualquer lugar? Não. A gente não vê em qualquer lugar. Os falsos profetas, eles aparecem nos melhores pódios. Mas aonde tem oração, tem jejum, tem consagração, tem maná do céu descendo para a vida do crente, o crente não é enganado. O crente, ele é restaurado em tudo. Ele tem visão de águia. Quanto mais alto ele tiver, mais longe ele vai. Ele não fica enganado em qualquer situação nenhuma. Você quer ver? Outra presunção que eu vi aqui, conjecturando tudo, é em Ezequiel 34 também. Um livro abençoado, muito bom, que eu parei para me autoavaliar sobre tudo isso. Está aqui, ó. A profecia contra os pastores infiéis de Israel. Também, você vê como é que é. A gente, pastor tem que ser fiel, presbítero tem que ser fiel, diácono tem que ser fiel, seja dirigente de igreja tem que ser fiel. Todos nós deveremos ser fiel. Todos nós devemos ser fiel. Tá? Mesmo que você não tenha cargo, mesmo que você não é um pastor de igreja, mesmo que você não é um presbítero, mesmo que você não é um diácono da casa de Deus, mas gosta de sair para evangelizar, mas gosta de falar da palavra de Deus, mas gosta de dar conselho, todos nós temos que ser fiel. Tá aqui, ó. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentam os pastores as ovelhas. Comei a gordura e vos vesti de lã, e degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha só. Você viu que eu falei entre o rico e o pobre, quem tem e quem não tem. E o que está falando aqui? Para pastor. Desperta. Você viu que eu falei arrumar o altar. Você viu que eu falei que o altar tem que arder o fogo ali de cima continuamente. A diferença é essa? Não. Então,
Não há nada diferente que eu estou falando. A palavra de Deus está nos falando. Está em Ezequiel 34. Você vê como é que eu estou falando. E nada tem mudado. Mudado nada aqui. A palavra de Deus, eu não distorci nada. Tudo que eu estou falando está dentro do contexto da palavra do Senhor. Você vem aqui, ó. No versículo 4 está dizendo: a fraca não fortaleceste, saiu da igreja. E as doentes não curaste, está enferma. E a quebrada não ligaste, está onde? Desiludida, desonesta, perdida no mundo. Entendeu? E a desagarrada não tornastes a trazer, tipo, não fui lá buscar ela no mundo, não larguei minhas 99 e fui lá buscar a que estava perdida. Entendeu? E a perdida não buscasse, mas dominaste sobre ela com rigor e dureza. Então o que aconteceu? Endureceu o seu coração. Entendeu? Endureceu o coração. Deixou que o orgulho entrar. E não deixou Deus trabalhar como que tinha que trabalhar no seu coração. Ser frágil. Cadê aquele amor que o Senhor derramou no teu coração? Cadê aquele amor que você tinha lá atrás, de chegava e falava assim, vou abraçar, vou cuidar, vou zelar. E está deixando a dureza do coração te dominar. Vamos lá. Assim se espalha por não haver pastor, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desagarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem a busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos, e todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. E não se apacentaram, mas a si mesmo e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pastos. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas. Você viu que deu para entender que há muitas ovelhas no meio da casa do Senhor. Elas estão espalhadas. Outras saíram, muitas ovelhas dentro da casa de Deus estão feridas. Estão muito feridas. E precisamos curar. Precisamos passar um bálsamo com a palavra do Senhor, pregando com a verdade, não ferindo. Tá aqui, ó. E as tirareis dos povos, e as fareis vir dos diversos países, e as trarei
a sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentareis, e no alto monte de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos. Nos montes de Israel eu apacentarei as minhas ovelhas e eu farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desagarrada tornarei a trazer, e as quebradas ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e gado pequeno, entre o carneiro e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pastor, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameias o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem que têm sido turvados com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim me diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dás empurrão, e com as, olha aí, vossas pontas escorneias, todas as fracas, até que as espalhareis para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele apacentará o meu servo Davi. É que hás de apacentar ele, que lhe servirá de pastor. Você vê que o Senhor Deus, ele usou o profeta Ezequiel para dizer também que vai levantar um pastor. E quem era esse pastor? Davi. Davi serviu para apacentar as ovelhas. Você vê que tem que falar as coisas com clareza. Muitos só falam que Davi foi pastor de ovelhas, mas não explica por que ele foi pastor de ovelha. Porque muitos pastores lá atrás não estavam dando conta do seu recado, não estavam mais valorizando o seu cargo de pastor, nem cuidando mais do pasto que o Senhor entregou em suas mãos, que Deus entregou nas suas mãos. Você vê como é a diferença nisso tudo. E está aqui, no 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. E habitaram no deserto, seguramente, e dormirão nos bosques. E elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por benção, e farei descer a chuva, e o seu tempo chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar
as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Pedacinho de visão. Deus está te livrando. Deus está dando o livramento. Lembra que eu falei do livramento lá atrás? Então, Deus está dando livramento. Aqui Ele está falando do livramento. Te tirou de um local e está te colocando em outro. Eu estou na casa de Deus, não faço nada. Eu estou na casa de Deus, o pastor não me vê. Não te vê por quê? Está te ignorando? E está tirando? O que você está fazendo para que ele não veja você? Ovelha rebelde, não. Não existe ovelha rebelde. Existem ovelhas feridas. Aquela que está ferida, mais que a ovelha ferida, ela se torna uma pessoa que não quer mais fazer a obra de Deus. Aí ela se torna o quê? Uma ovelha rebelde. Até antes ela não é rebelde, mas depois que ela está ferida, ela se torna rebelde. Então você não olha ela como rebeldia. Procure entender o que sua ovelha está passando, o que sua ovelha quer de verdade. E não serviram mais a rapina aos gentios e a besta fera da terra, nunca mais as comeras, e habitaram seguramente, e ninguém haverá que as esperantes. E lhe levantareis uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, quem eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sóis, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Você vê que aqui Deus falou para os pastores. Toda essa passagem do Ezequiel 34, Deus falou com pastores. Ele não falou só para as ovelhas. A ovelha ferida, a ovelha quebrada, a ovelha doente. E o pastor, a qual o Senhor entregou aquela obra na mão dele, ele não foi atrás? E Deus levantou um outro pastor ali em Israel, que foi Davi. Então, você viu que eu parei para autoavaliar toda essa avaliação boa de falsos profetas sobre a terra e em todo o mundo. Deus falou profundamente, primeiramente comigo, antes de eu passar essa mensagem. Que você tome uma posição com Deus. Faça a obra com amor, com carinho, com temor, com tremor. Não faça da casa de Deus uma bagunça, uma coisa que Deus não quer na vida de ninguém. Não faça de bordel. Não faça a casa de Deus como se fosse uma casa qualquer de show, de festa. Comece a botar ordem aonde o Senhor quer que bota a ordem. Transpira o amor. Transpira aquela adoração sincera, direta para o coração de Deus. Deus não quer uma adoração de qualquer jeito. Deus não quer uma adoração seja de qualquer resto. O alimento
seja espiritual. A palavra seja revelada diretamente do céu para o teu coração, diretamente do céu para a noiva do Cordeiro. Comece a tratar todos por igual. Não faça acepções de pessoa. Não faça da casa de Deus como que esse aqui é meu amigo, esse aqui não é. Aquele ali é melhor do que esse. Não, esse aqui é melhor do que aquele. Não, esse aqui tem um dízimo e oferta maior. Não, esse aqui tem um menor. Não existe isso. Coragem, todos nós temos. Eu sei que é difícil, Tem ovelha que só falta bater no pastor, é verdade, isso acontece. Mas Deus quer sinceridade, direta vindo do céu para o teu coração. E sinceridade de pregar em cima dos púlpitos a verdade. Quando o Senhor te chamou, não foi para ficar só parado, achando que tudo isso não ia dar certo. Te chamou para ser profeta, mas profeta verdadeiro, que fale a verdade, que prega a verdade. Não te chamou para ser falso profeta, enganando o povo, dizendo que está tudo bem e não está tudo bem. O arraial diz que está de paz, mas não está, começa a consertar. Começa a acabar com a confusão no meio do arraial da casa de Deus. Se Deus te chamou para apacentar as ovelhas, apacenta. Se Deus te chamou para você ir atrás daquela ovelha que saiu da igreja, vai atrás. Está doente? Visita. Eu não sei o que eu vou fazer para me chegar na casa daquela ovelha. Eu procuro o telefone, liga para aquela ovelha. Oi, tudo bem? Josefina, Dona Maria, quem for. Traga de volta para perto de você. Para curar, para tratar, para sarar a ferida que aquela ovelha está ferida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu não falei isso para criar uma confusão, mas foi para despertar todos nós, inclusive eu, inclusive a noiva do Cordeiro. Vamos despertar. Vamos ver o que o Senhor tem para falar. Deus trabalha pelo meio dos seus. Assim seja a vontade de Deus. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a todos os pastores, a todos que têm uma igreja, a todos que pregam a palavra de Deus, a todos que entram na casa de Deus e tragam aquela mensagem direta do céu. Seja homem, seja mulher, não brinque com as coisas de Deus. Pregue a verdade, conserte o arraial, conserte a igreja. Não fica fingindo que está tudo na paz e o arraial está bagunçado. A palavra de Deus nos diz isso. Para que não venha outro pastor melhor que você e faça melhor que você. Aqui o Senhor, no Ezequiel 34, ele destruiu todo. E assim o Senhor disse, aqui nesse capítulo de Ezequiel 34, finalizando aqui essa matéria, que era para visitar, que era para curar. Foi pastor que o curou? Não. Ele levantou Davi como pastor de ovelha e ainda por cima quem curava era ele. Quem trazia para perto era ele. E nada mudou. Faça como Davi. Faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Você viu que há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. A palavra de Deus nos diz isso. Desperta.
você que ainda está dormindo, Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus continue fazendo você homem valoroso e de você, mulher valorosa. Pastor, pastora, presbítero, ou você que dirige alguma igreja. Mas Deus sabe de tudo e do esforço que você faz para manter as suas ovelhas ali de pé. Ame a todas, ame a todos. Assim seja a vontade. Se inscreve nesse canal, ative o sininho, compartilhe, deixe a mensagem aqui embaixo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.